Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Thales Moura. Você irá assistir agora a nossa aula de número 10 do curso Introdução à Literatura Brasileira. Essa aula ela é dedicada aqui a gente conversar um pouquinho sobre o Machado de Assis, mas o Machado enquanto crítico, revisando o processo de formação da literatura nacional, certo? Então, para que a gente possa começar esse papo, né, esse diálogo sobre as questões que o Machado vai trazer para a gente a respeito desses momentos iniciais. Eu fiz um material para a gente ir acompanhando, tópico a tópico, discutindo aos poucos, né? Então, lembrando, o ensaio, né, que a gente vai conversar sobre é o Instinto de Nacionalidade, um ensaio que foi publicado em 1873, e aqui o Machado está discutindo, né, algumas das características que estão permeando a escrita daqueles escritores, daqueles poetas, né, da fase romântica brasileira. Então, só para que a gente possa aí, né, falar um pouquinho sobre Machado, né, quem é essa personalidade, o Machado de Assis, né, ele vive ali entre 1839 e 1908, e ele foi uma personalidade, assim, bem ativa, né, tanto quanto literato, né, como crítico de arte, de literatura. Então, ele foi contista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo e também atuou na crítica, né, dessas diversas vertentes artísticas. Ele, né, nasceu, cresceu, foi criado no Rio de Janeiro, ali no Morro do Livramento. Vai publicar o seu primeiro trabalho aos 15 anos de idade, né? Um soneto, a Ilustríssima Senhora DPJA, no Periódico dos Pobres, ali no ano de 1854. Ele foi também colaborador do Correio Mercantil em 1858, trabalhou na redação do Diário do Rio de Janeiro, né, em 1860. Ele atua como crítico teatral em diversos, né, jornais, cargos muitas das vezes em que ele não era remunerado para isso, né, o que apenas lhe garantiu livre acesso, né, a esses espetáculos, ou seja, ele conseguia os ingressos para poder assistir às peças, e aí ele escrevia sobre elas, né, esse era o pagamento de Machado. Ele vai participar também na criação do projeto da Academia Brasileira de Letras, né, ocupando então o cargo de presidente, né, em 1897, cargo que ele vai ocupar aí por 10 anos até então, né, na ABL. Então, ele tem uma produção literária, né, muito grande, é uma personalidade dentro da historiografia literária, né, de peso, e ele está escrevendo aqui sobre essa fase romântica brasileira. Então, em um primeiro momento que a gente tem aí, né, nesse ensaio Instinto de Nacionalidade, o Machado de Assis ele comenta as expectativas dele para a literatura brasileira nesse momento, né? E ele vai pontuar, primeiro, o primeiro traço então da literatura brasileira é essa ideia de instinto de nacionalidade, que seria isso, né? E ele vai trazer que seria essa abordagem dos escritores e dos poetas em utilizar, né, a questão da cor local, da natureza, né, da América, esse, essa ideia da visão de paraíso, né, que os trópicos vai fornecer para os escritores, desde os cronistas aí do século XVI, essa visão, né, europeia, americana, e isso vai ser um forte manancial de inspiração para esses escritores, né, do período romântico. Ele vai pontuar aí também, né, o modo como Basílio da Gama e Santa Rita Durão vai influenciar a partir das suas obras os escritores que vêm a partir daí, em contraposição, por exemplo, a Tomás Antônio Gonzaga na estética Arcade, né, em que muitas das vezes ele não vai ter o mesmo peso em termos, né,
como eu posso se dizer, de influência literária, né, quanto o Basílio da Gama e Santa Rita Durão, por ainda estar muito agarrado às bases da estética Arcade, a ideia do pastoralismo, né, e o Basílio e o Durão já reivindicarem para a literatura deles esses aspectos, né, da cor local, pelos quais os outros escritores e poetas do romantismo irão adotar essas características, né, beber dessas águas. E aqui é um ponto interessante desse ensaio de Machado, que vai permear toda a escrita desse texto, é esse aspecto dialético, né? Ele sempre vai pontuar algumas características positivas e outras negativas, sempre em diálogo. Então ele coloca, olha, o Tomás Antônio Gonzaga, embora não ter trazido nada de novidade para a nossa literatura, né? Ele não se desgarra dessa base do pastoralismo da estética Arcade. Nós não podemos considerar somente o Basílio da Gama e o Santa Rita Durão enquanto escritores, né, que estão trazendo, então, referências importantes para a nossa literatura. Nós não podemos esquecer dos escritores, né, do nosso período colonial. Então, ele vai fazendo sempre essa jogada, apontando os defeitos e as qualidades e o modo como a nossa literatura, né, ela é formada também pelo processo, né, de formação de identidade nacional, que acaba sendo, né, um processo aí de diálogo com as bases, né, coloniais europeias, né, com essa base lusitana, portuguesa. Então, isso vai se dar sempre enquanto embate, enquanto confronto. E isso é resvalar também na literatura. E aí ele vai falar a respeito da cor local, né, que vem muito também, é potencializada a partir do processo de independência, né, do país, 1822, né, as bases, né, da discussão sobre a independência do país, mas que também vai atuar enquanto base da ideia de uma independência da literatura brasileira. Então, a gente tem aí o Gonçalves Dias e o José de Alencar, né, pela ideia de Machado de Assis, como principais representantes aí, né, dessa ideia da cor local, em que eles vão estar aí apelando para os costumes indianos, os costumes semi-bárbaros, trazendo o índio com essa ideia, né, da idealização, muito aos moldes do herói, né, europeu, desse herói ocidentalizado, mas que nós não podemos também olhar a ideia da nacionalidade, né, a ideia de uma literatura independente apenas com esses aspectos, porque ali naquele período também estava sendo produzida literatura que está pensando outras coisas, né? Como, por exemplo, os aspectos mais metropolitanos, no sentido de costumes civilizados. Então, não é só isso que a gente tem na base de formação da nossa literatura, né? Na base de formação da literatura brasileira. Então, é preciso ter cuidado com essas doutrinas absolutas que vão empobrecer o exercício de crítica literária. É preciso olhar todos os pontos e não fazer um zoom muito específico ali em determinados pontos, talvez aqueles que estão chamando mais atenção. Existem outras coisas sendo produzidas ali naquele contexto. E aí ele vai, né, falar um pouco também a respeito dessa figura do escritor e o quanto ela é importante nesse processo de crítica, um processo também de construção da literatura, uma literatura que prevê, então, esse sentido de independência em relação aos moldes, né, europeus. Ele vai dizer que o que vai importar, né, na produção de uma boa literatura, de uma literatura consistente, é o sentimento íntimo que torne o escritor um homem do seu tempo, né, um homem do seu país, mesmo quando ele trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Então, o que vai importar é o modo como ele está lendo aquele momento, o modo como ele está lendo aquele espaço em que ele circula. Então, não necessariamente, não porque o país ainda engatinha em termos, né, dessa base de civilização, é que
esses escritores, para pensar um sentido de nacionalidade para a literatura, têm que falar somente da natureza, têm que falar somente sobre fauna e flora, que são os recursos que estão ali disponíveis ali naquele momento. Mas eles podem reivindicar, né, o aspecto imaginário de outros lugares, de outros tempos, e trazer para conversar, né, sobre aquilo que é vivido naquele momento a partir da literatura. Então, é o que ele vai pontuar enquanto um sentido maduro, né, que o autor deve ter. E aí ele vai comentar então um pouquinho, né? Ele não entra, não verticaliza muito nos comentários, é um comentário mais generalizado, mas ele vai pontuando várias facetas aqui, então, né, da produção intelectual, artística, literária naquele período. E primeiro ele começa com o romance, que o romance é o gênero literário que predomina no período. E aí ele vai pontuar muito isso, né? Acerca de a nossa nação estar engatinhando ainda nesse exercício da intelectualidade, sermos jovens ainda na construção desses processos, né, de formação de conhecimento. E a cor local, novamente, né, a vida brasileira em seus diferentes aspectos e situações, né, vão permear essas produções. Os toques do romance brasileiro vão se dar a partir de quadros da natureza, toques de sentimento, muito apoiados aí no romance, né, dos escritores europeus, costumes, tendências morais. Os escritores brasileiros lendo, né, participando aí desse exercício intelectual, bebendo nas fontes dos intelectuais da escola francesa, sobretudo Victor Hugo, Gautier, Nerval, entre outros, né, que estão produzindo ali no romantismo, na época do romantismo, eles vão, né, estar tratando também dentro da literatura nacional naquele período tendências políticas e algumas questões sociais, mas Machado de Assis diz que eles vão tratar desses pontos apenas, né, num puro domínio da imaginação, e que não há um interesse, né, nos problemas do dia e do século. Eles estão alheios às crises sociais daquele período, né, e também filosóficas, e ele discute, né, a respeito exatamente dessa questão, do modo como ainda estamos engatinhando esse processo da intelectualidade, né, da formação intelectual. E aqui a gente tem uma questão pontual para pensar também, é que nesse momento os nossos escritores eles não se dedicam somente a essas atividades, como outras atividades, né? Por exemplo, nos processos diplomáticos, na política. Então eles não estão se debruçando com inteireza, né, nas discussões filosóficas. Então, isso faz com que eles tenham uma atividade bem descentralizada, né, e não verticalizem muito nessas discussões, nesses assuntos. Então, eles estão preocupados em entender também aspectos geográficos do país, né, aspectos de formação, aspectos históricos, da linguagem, da língua portuguesa, né, e dessa associação com os dialetos, né, indígenas. Então, eles estão estudando várias questões, não se debruçam muito, né, nesse exercício intelectual filosófico. E que vamos ter, então, de pontual nesse período é esse exercício da pintura dos costumes, da luta das paixões, alguns quadros da natureza, exóticos, né, vistos pelo olhar, né, dos estrangeiros, e alguns estudos de sentimentos e caracteres. Não estão muito interessados em discutir alguns problemas pontuais daquele período. Seguindo, né, a gente tem o Machado de Assis comentando também a pouca produção contista daquele momento, né? Ele vai indagar as várias tentativas dessa produção, salientando o quão esse gênero ele é complexo, ele é um gênero narrativo difícil, e ele vê um certo descrédito dos escritores, né,
para com essa produção contista. Um nome, o único nome que ele vai pontuar aqui, expressivo da época produzindo contos, é o Luiz Guimarães Júnior, que vive ali entre 1845 e 1898. O Guimarães Júnior, né, ele foi um poeta, romancista, teatrólogo e também diplomata brasileiro. Né? Mais uma vez, a gente retomando essa atividade dos escritores brasileiros do período romântico, não só com a produção literária, mas atuando em outras áreas, sobretudo a área do direito, né, essa área da diplomacia. E ele, né, vai escrever em 1862 o seu primeiro romance, escreve, né, muito jovem, aos 16 anos, é um romance que ele vai dedicar ao Machado de Assis, então ele tem essa relação muito próxima com o Machado, né, eles, né, trocam figurinhas ali naquele período. Em 64 ele vai ingressar no curso de Direito da Faculdade do Recife, encontrando ali, né, o Tobias Barreto e o Castro Alves, que são personalidades também que vão compor o quadro de amizades ali do Luiz Guimarães Júnior. Então, a gente tem um quadro de intelectuais bem fechadinho ali naquele período, né? Muito pequeno, de pessoas pensando literatura naquela época. E em 69, depois de se formar, ele retorna para o Rio de Janeiro, sua cidade, né, sua terra natal, onde ele vai começar a desenvolver uma produção bem profícua, né, na literatura. Embora contos seja uma produção mais rala dele, né? Ele produz mais poesia, ele produz mais teatro e romance, mas é a única figura expressiva que o Machado de Assis consegue sinalizar ali enquanto uma produção contista relevante daquela época. Sobre poesia, né, o Machado de Assis vai pontuar o que a gente tem ali de poesia e que é de qualidade daquela época, né? No decênio de 1850 a 1860, ele pontua ali os nomes de Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu na segunda geração romântica, né, também conhecida como ultrarromantismo ou geração do mal do século. A gente tem aqui nomes expressivos desse período, nomes que vão aparecer nos manuais didáticos, né, literários, mas conforme aponta que o Machado de Assis são nomes de peso e relevância de produção, né, literária naquele momento. A gente tem poetas morrendo jovens, né? Então não é uma produção que dá tempo de se ter, né, grandes referências, passar o seu legado para as próximas gerações. Então são poetas que vivem intensamente, têm uma produção muito intensa também, mas que morrem jovens, né? Então, é um boom, um momento importante da poesia que não dura muito tempo. E na terceira geração romântica, né, ele levanta o nome de Castro Alves como um poeta relevante daquele período em que os seus versos podem servir e servem de incentivo às vocações nascentes, é o que vem por aí depois, né, dos poetas da terceira geração romântica. Então, a gente percebe que os críticos que estão lendo, né, os escritores, os poetas da geração romântica, naquele período, no século XIX, então aqui, diferentemente da aula anterior, em que a gente viu o Mário relendo, né, a obra de Castro Alves, comentando, olha, temos uma produção aqui, né, uma genialidade daquele período, mas não tanto, né? Castro Alves é um poeta muito satisfeito, né? Muito realizado. Ele não alça tão grandes voos assim. Isso do ponto de vista do Mário, relendo Castro Alves em 1939, já no século XX. Aqui a gente tem um crítico e também literato lendo Castro Alves naquele período de produção. Para a gente perceber como as tendências, né, os pontos de vista da crítica literária e essa relação de qualidade literária, estética, ela vai se modificando ao longo do tempo, né? Enquanto aspectos positivos ali da poesia, né, Machado diz, não faltam à nossa poesia fogo nem estro, mas, né,
cor local, né, mais sentimento de harmonia exterior. Então, é o que a gente tem ali dentro da nossa poesia e que tem peso, né? Percebam, então, o modo como Machado de Assis toca nesse termo, cor local, o tempo inteiro, né? E aqui a gente já passou pela produção do romance, agora estamos na poesia. Enquanto aspectos negativos, Machado vai tecer algumas críticas a esses poetas. Ele vai dizer que falta correção e gosto, que os poetas pecam na intrepidez, às vezes, da expressão, na impropriedade das imagens, na obscuridade do pensamento. Exagera nas hipérboles, nas antíteses, que são marcas específicas do barroco, né? E eles se esquecem da novidade e da grandeza. Então, o que Machado sinaliza aqui é o que há de novidade, né, para a gente reivindicar uma independência literária, né, aqui na nossa literatura brasileira. Então, esses exageros, essa marca do barroco, né, ele vai colocar enquanto um aspecto negativo, né, há uma crítica dele para com essas experiências de linguagem muito conectadas, né, à literatura ocidental europeia. Tudo bem, a adoção desses recursos, mas o que há de releitura desses recursos, desses aspectos dentro da linguagem literária, né? E sobre isso, ele vai pontuar, então, aqui uma marca importante, né, e que ele coloca a respeito dessa produção, né, de poesia. Ele diz que de nada vai adiantar grandes imagens, né, como imagens do condor, do pampeiro, dos rios, da mata virgem, se o exagero minar toda a simplicidade dos versos. E para o Machado de Assis, né, a simplicidade é a marca do sublime, é a marca maior, né, de um grande tema poético, né, de uma grande construção desse gênero que é a poesia. Então, a poesia precisa ter a marca de simplicidade. É necessário a gente captar, né, as imagens e distingui-las ali dentro, né, do recurso, né, do embelezamento poético. E aí ele traz como exemplo, por exemplo, e vai elogiar grandemente Gonçalves Dias, nessa obra, né, que é Os Timbiras, publicada aí em 1857, né, que a gente tem em Timbiras, a gente tem um poema épico dividido em 4 cantos, é um poema inacabado, né? Isso porque o Gonçalves Dias ele vai falecer, né, em um acidente trágico em 1864, né, antes de finalizar esse poema épico, né, um navio em que ele estava embarcado, vindo da Europa para o Brasil, né, ele tinha ido tratar de problemas de saúde, ele retorna ao Brasil, né, já sem expectativas, não consegue se tratar, né, dos seus problemas graves de saúde que ele já vinha enfrentando. Ele naufraga na costa do Maranhão, como ele já estava bem debilitado, né, muitas das pessoas conseguem se salvar, mas ele, né, fica ali esmorecido, acaba falecendo nesse naufrágio. E esse poema, né, o que a gente tem? A gente tem um poema em que está tratando de feitos heróicos dos índios timbiras, né? A gente tem a civilização luso-brasileira representada enquanto usurpadora de uma terra que tinha outros, né, habitantes, outros donos. Então, os poemas são narrados, né, a partir dos feitos heróicos dos guerreiros, né, dos indígenas timbiras, e conta a história aí do chefe Itajuba e do jovem guerreiro Jati. São índios completamente idealizados, assim como, né, os indígenas da produção romântica, de forma geral, e esses índios, né, eles estão falando sobre, né, valores, coragem, guerra, honra, num mundo aí em que há uma guerra, né, entre os inimigos, entre pajés de duas, né, tribos distintas, e eles colocam aí, então, como guerreiros, como sábios, né,
com conhecimentos valorosos. Então, a gente tem aí um poema épico do Gonçalves Dias, inacabado. Quando ele vai elogiar a simplicidade, né, que é a marca do sublime na poesia, ele vai dar como exemplo esse trecho de Os Timbiras, né, que é uma passagem em que um dos personagens, que é o velho Ogibe, ele vai ouvir outros guerreiros censurando o seu filho, porque o seu filho se afasta dos outros guerreiros para viver só, né? E ele vai colocar essa imagem do seu filho comparando com esses elementos da fauna e flora, mas numa linguagem muito simples, né? Que vai evidenciar essa marca do sublime que o Machado de Assis tanto reivindica, né, para a poesia. E os versos são os seguintes: são torpes os anuns que em bandos folgam, são maus os caititus que em varas passem, somente o sabiá geme sozinho, e sozinho o condor aos céus remonta. Essas imagens, trazidas aqui por Gonçalves Dias, são imagens bem simples, né, articuladas ao modo como esses animais, esses elementos da fauna e da flora, eles se relacionam, né, enquanto seu desenvolvimento natural. Quando ele fala são torpes os anuns que em bandos folgam, né, ele está falando daquele pássaro anu, né, o anu conhecido pela gente, e aqui na nossa região brasileira a gente conhece bastante aquele anu preto, aquele pássaro preto que vive em bandos, né? Então, essa ideia de folgar é a ideia de alegria, né? Então, ele vai dizer que são tortos esses pássaros, né? Que em bandos eles se alegram, eles se divertem. São maus os caititus, que são porquinhos da Índia, que em varas passem, né? Que juntos comem ali, né? Passem de pastar, né? De se alimentar. Somente o sabiá geme sozinho. O sabiá, esse pássaro também que é nativo da nossa região, eles são pássaros de hábitos solitários, né? Exceto no momento né, de procriação, em que eles andam aos pares, mas são pássaros de hábitos solitários, como também o condor, né? E sozinho o condor aos céus remonta. O condor é aquele pássaro, né? Ele se parece muito um urubu, né? O urubu próprio da região da Cordilheira dos Andes, né? E essa ave é uma ave que faz ninhos em alturas, né, muito grandes. Então, geralmente também são pássaros, são aves grandes de hábitos solitários, né, assim como os sabiás. E eles têm uma visão, né, mais ampla das coisas por voarem, sobrevoarem muito alto, né, a muitos metros de altura, vivem solitários, sozinhos, mas têm uma visão mais ampla de tudo. Então, o modo como essas referências, né, desse contexto da natureza em relação a elementos de fauna e flora, colocam essa imagem, né, desse filho do Ogibe dentro dessa dinâmica natural dos fatos, né? E que, assim como esses elementos da natureza, a personalidade das pessoas também pode sinalizar o modo como algumas características específicas, né? Sobretudo desse guerreiro, de querer se afastar, faz com que ele também possa estar querendo uma visão mais ampla, né? Da vida, das coisas, né? E que isso não tem nada de mais. Então, essa simplicidade, essa singeleza desses elementos, em que a gente consegue fazer essas identificações de um modo muito simples, são elogiadas aqui, então, na obra do Gonçalves Dias. Né? E aqui a gente vê, mais uma vez, não só pelo Machado de Assis, mas Mário de Andrade também elogiando o Gonçalves Dias, sobretudo pela musicalidade dos seus versos. Né? Então, é um poeta muito admirado desse período. Sobre o teatro, o Machado de Assis, nesse ensaio,
ele vai dizer que a produção ainda é muito minguada, né? Ele diz: esta parte pode reduzir-se a uma linha de reticência. É como se alguma coisa ali ainda estivesse para acontecer. E ele vai dizer que nesse período que está dominando aqui, né, são as cantigas burlescas ou obscenas, cancan, a ideia de mágica aparatosa. É como se nós ainda não tivéssemos, né, como ainda fôssemos uma nação muito jovem para compreender essa arte. Né? E aí, de certo modo, uma visão de Machado de Assis, assim, em que ele coloca que esse tipo de arte, né, mais voltada para a dinâmica do popular, é uma arte que fala, né, aos sentidos e instintos inferiores. De certo modo, a gente vê Machado de Assis assim, se colocando de um modo muito particular em relação à arte e à cultura popular. Né? Ele não se relaciona aparentemente muito bem com essa ideia da arte popular significar algo produtivo para a literatura. Né? Algumas exceções que ele vai chamar, né, para a gente ter uma noção do que está acontecendo de interessante são algumas comédias de Martins Pena, algumas tragédias de Magalhães, alguns dramas de Gonçalves Dias, Porto Alegre e Agrário, dramas e comédias também de José de Alencar, como Demônio Familiar e Mãe, né, são exceções do que ele tem visto aqui da minguada produção de teatro que convém colocar enquanto produções relevantes. De modo geral, ele não vê nada de novo, nada de original acontecendo nesse período, no cenário do teatro. E seguindo, ele fala um pouco também sobre a linguagem, né? Como é que a linguagem atua ali dentro da dinâmica, né, da produção literária. O problema da pureza da linguagem, né? Ele vai dizer que a produção literária brasileira, sobretudo pensando essa dinâmica da produção romântica, tem um defeito, né, dos solecismos de linguagem, que são os desvios da norma culta, né, muitos erros de concordância, muitos vícios de linguagem. Então, Machado é esse escritor e também crítico que está visando muito, né, essa produção mais erudita. E aí é interessante o modo como ele se posiciona a respeito da cultura popular, da arte popular que estava sendo produzida naquele momento. Ele diz também que há uma excessiva influência da linguagem francesa, né, da língua francesa, na produção literária, o que ele não acha muito profícuo. Há um incentivo na atualização da linguagem, ou seja, da língua portuguesa, né, nessa dinâmica de adesão também ao dialeto, né, dos indígenas, mas ele, sobretudo, levando em conta o dialeto popular, né, mesmo falado no Brasil naquele momento, mas ele vai dizer que as alterações de linguagem têm um limite. Então, ele levanta muito essa ideia de depuração da linguagem, né? Do eruditismo da linguagem, de uma linguagem culta. Né? Sim, é interessante trazer alguns dialetos populares, mas isso tudo tem limite. Né? Ele é o cara do refinamento da linguagem. É o modo como ele trabalha a linguagem literária e o modo pelo qual também ele enxerga como devem ser os aspectos de uma literatura realmente de peso, né? Para se poder colocar aí enquanto uma verdadeira identidade da literatura nacional. Ok trazer, né, o dialeto popular, as questões populares, mas a linguagem deve ser esmerada, deve ser, né, ímpar. Os pontos negativos que ele pontua, né, a respeito da linguagem e desses problemas que ele encontra é que ele não vê os intelectuais brasileiros lendo muito clássicos, né, por aqui. Então, há um incentivo por parte de Machado ao estudo dessas formas
mais depuradas da linguagem, sobretudo levando em conta as formas depuradas de linguagem literária, nos quais ele vai, né, chamar ali grandes mestres da literatura ocidental. Então é preciso ler esses grandes mestres para se produzir, né, de verdade uma literatura autônoma, mas de qualidade, né, aqui no Brasil. E ele critica também uma precipitação em escrever muito e escrever rápido. Ele diz que não é possível produzir obras grandiosas, né, sobretudo porque a literatura, né, ela nos diz de obras do espírito, não é possível ter um refinamento, né, de obras do espírito escrevendo muito rápido, escrevendo de forma precipitada. Então é necessário um labor ali, né, trabalhar durante algum tempo sobre aqueles escritos, refinar aquela linguagem. Então ele critica essa rapidez, esse apavoramento dos escritores em produzir muito rápido. Então, finalizando de modo geral, o apanhado que o Machado de Assis faz aí, né, no instinto de nacionalidade, lendo a literatura que estava sendo produzida ali no século XIX, a partir do seu tempo, né, então ele tá muito próximo ali, né, ele está escrevendo dali. Ele diz, olha, muita cor local. Então, essa ideia de cor local, que já é uma ideia vinda desde, né, os cronistas do século XVI, vai passar por Basílio, vai passar por Durão, vai ser também retomada na primeira, segunda e terceira geração românticas de modos diferenciados, mas vai aparecer. A ausência de reflexão e pausa, né, ele acha que isso não é produtivo, se pensar como ele, que uma boa literatura deve ter uma linguagem refinada. Viva a imaginação, sem sombra de dúvidas, né? Delicadeza, força de sentimentos também vai ter, né? Isso ele pontua, tem, assim como cor local, muita. Graças de estilo, tem bastante. Dotes de observação e análise, muitas das vezes, falta por causa dessa ausência de reflexão e pausa, né? E ele critica também essa questão da utilização da língua, né? Nem sempre a língua é pura, né? E também nem sempre ela deve ser copiosa. Então, por isso, há de se pensar, há de se dosar o que há de interessante em colocar aspectos, né, ditos populares, linguagem popular, e como é que isso vai ser trabalhado dentro de uma linguagem mais esmerada, culta, erudita, dentro das obras literárias. De modo geral, é como ele fecha aí essas discussões a respeito do romance, da poesia, do teatro e da linguagem que está sendo utilizada para a construção dessas obras no cenário da literatura nacional no século XIX. Ok? Então, por hoje é só. Nos vemos, então, no nosso fórum de discussão. Grande abraço.